resistência ucraniana mantém-se firme no Donbass. A guerra da Rússia na Ucrânia pode durar anos, diz o secretário-geral da NATO. Taira está em casa, anuncia Volodymyr Zelensky. As tropas russas libertaram a paramédica ucraniana Yulia Paevska, capturada a 16 de março. Eleições em França, segunda volta das legislativas neste domingo. Onda de calor precoce que tem varrido o sul da Europa nos últimos dias continua a ser o catalisador de vários incêndios em Espanha. A guerra da Rússia na Ucrânia pode durar anos, foram estas as palavras do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. No terreno, a batalha no Donbass continua a fazer baixas em ambos os lados. De acordo com as autoridades locais, na cidade separatista de Donetsk, 5 civis morreram e 12 pessoas ficaram feridas no sábado num bombardeamento das forças ucranianas. A resistência mantém-se firme na região. Um soldado ucraniano adiantou que na última semana houve uma estabilização na linha da frente, dizendo ainda que o inimigo está exausto e não consegue continuar as operações ofensivas devido ao trabalho profissional e de alta qualidade dos artilheiros ucranianos, adiantou. No sábado, mísseis russos destruíram um depósito de combustível em Novomoskovsk, uma cidade no leste da Ucrânia. De acordo com o chefe da administração regional, 3 pessoas ficaram feridas. Uma grande explosão também abalou uma zona perto da cidade ucraniana de Severodonetsk, em estado de sítio, e nestas imagens filmadas em Kharkiv, os corpos das vítimas ucranianas são enviados para a capital, Kiev. Durante uma visita às tropas no sul da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky reconheceu o trabalho dos guardas fronteiriços de Odessa, agradeceu-lhes em nome do povo ucraniano pelo serviço heroico e disse que é importante manter-se vivo, porque diz que enquanto for vivo vai continuar a proteger a Ucrânia. Depois de quase uma semana em cativeiro, as tropas russas libertaram a paramédica ucraniana Yulia Paevska, conhecida como Taira. Ficou também conhecida por gravar o seu trabalho em Mariupol durante o cerco russo. O presidente da Ucrânia deu a notícia. Zelensky disse que podia finalmente fazer o anúncio da libertação de Taira do cativeiro, dizendo-se grato a todos os que trabalharam para este resultado e que vão continuar a trabalhar para libertar toda a gente. Щоб забрали усіх. Para libertar Paevska, a Rússia e a Ucrânia realizaram uma troca de prisioneiros. Segundo os serviços de inteligência do Ministério da Defesa ucraniano, 5 cidadãos ucranianos capturados foram devolvidos à Ucrânia no dia 18 de junho, em troca de outros 5 cidadãos russos capturados. Os cidadãos franceses começaram a votar às 8 da manhã deste domingo para a segunda volta das eleições legislativas. Quase 49 milhões de eleitores são chamados às urnas para escolher 577 deputados. Mais uma vez, a afluência será uma questão fundamental na votação. No primeiro turno, a abstenção foi de 52,9%, um recorde para as eleições legislativas em França. Muitos eleitores dizem-se desiludidos. Um desempregado da indústria automóvel diz que a política não passa de promessas, que no final não se vê grande coisa feita. Outro cidadão desempregado diz que muita gente não vai votar, que é isso que ouvem a maior parte das vezes e que não se ouve quem vai votar. Estas eleições são também um teste para a maioria presidencial. 2 meses depois da eleição de Emmanuel Macron como presidente de França, no primeiro turno, o partido Nova União Popular Ecológica e Social e os Juntos, a coligação da maioria presidencial, surgiram lado a lado com 25,78% e 25,75% dos votos. A onda de calor precoce que tem varrido o sul da Europa nos últimos dias continua a ser o catalisador de vários incêndios em Espanha. O mais grave é o da Serra de Culebra, na província de Zamora, um incêndio que já queimou 20.000 hectares e que obrigou à retirada de centenas de pessoas das suas casas.
O incêndio, que ainda está fora de controlo, começou na quarta-feira à noite devido a um raio de uma tempestade e continua a avançar para norte. A Catalunha também está a enfrentar vários incêndios simultâneos. O governo diz que esta é uma situação de máxima gravidade e prevê um verão difícil. Esta intensa canícula, fora de época, com origem no norte de África, é motivo de preocupação e um sinal de alarme face à emergência climática. Marie Terqui, turista francesa de férias em Barcelona, defende que esta onda de calor é alarmante e diz que estamos a observar as consequências das alterações climáticas. Marie defende que é necessário encontrar soluções para o futuro. Tal como muitos outros países europeus, a Suíça está a ser atingida pela primeira grande vaga de calor do ano e os rios e lagos têm estado sobrelotados. Na Alemanha, as temperaturas superaram os 35 graus este sábado, em várias cidades. Em França, o aviso vermelho foi levantado, mas 50 departamentos franceses continuam em alerta laranja. Eis as montanhas da região de Cauca, na Colômbia. O verde intenso resulta de 16 mil hectares de plantações de coca. O narcotráfico está aqui a florescer e diversos grupos violentos, dissidentes das Farc, foram atraídos para esta região de lucrativas plantações. Governe quem governe, pouco muda nesta região. Os narcotraficantes estão a dominar e agora também a massacrar indígenas Nasa, inclusive adolescentes como Brainer, de 14 anos. Fabián já perdeu 2 irmãos devido à violência dos narcotraficantes. Em declarações à Euronews, aponta o dedo a grupos armados, compostos na maioria por elementos menores de idade. Não há um alinhamento político nem um alinhamento revolucionário. Estão apenas focados na questão económica. Acima de tudo, focados nas plantações clandestinas e em tudo o que isso gera, explica-nos Fabián. Weimar faz parte da Guarda Indígena. Conta-nos que o Pacto de Paz com as Farc degenerou em pequenos grupos rebeldes, agora em luta pelo controle dos territórios da Coca. Dias depois desta conversa com a Euronews, Weimar foi alvo de um atentado, mas escapou. Nas paredes de Cauca, as mensagens dos grupos armados expressam a gravidade do conflito entre as guerrilhas e os narcoparamilitares. Cerca de 90 chefes indígenas foram assassinados na Colômbia desde 2018, a maioria em Cauca. A violência obriga muitos a viver no exílio. É o caso de Joana Dagusnas, coordenadora do resguardo indígena de Paes de Corinto. Explica-nos que não vive na comunidade. Teve de fugir porque estava constantemente a ser perseguida. Diz que o facto de usar este colete e o bastão coloca-a no alvo dos narcotraficantes por ser um obstáculo ao trabalho desses grupos criminosos. Na região de Cauca, agora a mais mortífera da Colômbia para os defensores dos direitos humanos. Mais de 900 líderes sociais e comunitários foram assassinados na Colômbia desde a ratificação do Acordo de Paz com as Farc em 2016. Os Nasa, aqui em Cauca, denunciam que a violência foi explotada por uma deficiente aplicação desse pacto. Reclamam do Estado uma maior presença em termos de escolas e também de projetos mais produtivos para a comunidade. Numa altura em que as tensões entre Israel e a Palestina aumentam, centenas de manifestantes reuniram-se no centro de Tel Aviv no sábado para expressarem a sua oposição à ocupação israelita da Cisjordânia. Com a bandeira palestiniana em punho, reuniram-se para marcar os 55 anos desde que Israel assumiu o controle dos territórios palestinianos depois da Guerra de 1967. A Noruega inaugurou este fim de semana o memorial pelas 77 vítimas do massacre de Utoya, ocorrido em 22 de julho de 2011. O monumento consiste em 77 colunas de bronze, unidas por um género de corrimão, e foi construído no continente, próximo do local de onde sai o ferryboat que liga Oslo à ilha de Utoya, onde ocorreu o ataque terrorista cometido por Anders Breivik há 11 anos. Mais de 14 mil pessoas reunidas na Praça Zocalo, na Cidade do México, no sábado, para quebrar o recorde do Guinness para a maior aula de boxe do mundo. O recorde anterior, já detido pela capital mexicana, foi largamente batido. Em 2017, cerca de 3 mil pessoas reuniram-se para participarem numa aula de boxe gigante.